Agora a gente conversa com o Gabriel Pinheiro, diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel São Paulo. Olá, muito boa tarde, Gabriel. Que bom que você está aqui com a gente no Hora News. Vamos esclarecer um pouco aqui para o nosso telespectador, né, saber um pouco mais as informações sobre esse caso aí da adulteração das bebidas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daísa. Obrigado pelo convite. Vamos lá, Gabriel. A Abrazel, mas outras duas instituições, vocês estão fazendo um treinamento? Como é isso? É online? É de graça? É presencial? Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse treinamento e para quem que é direcionado. Ótimo. O treinamento ele é aberto para todos os empresários, consumidores, se quiserem também entrar. O link é aberto, gratuito. A gente está fazendo esse treinamento online para garantir que o dono de restaurante ele intensifique ali mais os protocolos que já são práticas do mercado. E junto com a Abrab e a BBCD, a gente vem trazendo esses treinamentos 2 vezes por dia e por tempo indeterminado, até a gente entender que a população e os empresários já estão confortáveis ali na questão de identificação de bebidas falsificadas. Entendi. Então, essas orientações são práticas mesmo, né? Assim, para os donos de restaurantes. E tem um certificado? Tem. Ao final é enviado um certificado. É um treinamento de aproximadamente 1 hora. E dentro desse treinamento, as práticas como identificar exigir nota de fornecedor, identificar como você consegue visualizar pela embalagem, pelo rótulo. Existem algumas evidências muito claras ali, perceptíveis, de uma bebida adulterada e uma bebida original. Então, como você bem falou, existem diferenças no rótulos, por exemplo. O rótulo original, na grande maioria das bebidas, ele tem uma ótima impressão, ele tem um alto relevo. E das bebidas falsificadas, na grande maioria, a impressão ela é uma impressão mais simples. Então, tem algumas pequenas dicas durante todo esse treinamento que ajuda o empresário e o consumidor a entender um pouco mais e a identificar bem como das bebidas falsificadas. Nossa, Gabriel, eu vejo que neste momento, né, nessa situação que nós estamos passando neste momento, é muito importante esse tipo de treinamento. O restaurante, né, o empreendimento, o bar, que desejar fazer este treinamento com vocês, como que faz? Porque, assim, eu acredito que ao fazer um treinamento como este, eles o estabelecimento passa a transmitir mais segurança para o cliente, não é mesmo? Isso, nesse momento é super importante e o setor de bar e restaurante, ele quer ser parte dessa solução. A gente presta toda a solidariedade às vítimas e familiares, mas o setor também está sendo atacado, o setor também é vítima de toda essa situação e a gente está disposto a ser parte da solução. Então a gente traz esses treinamentos, qualquer um pode buscar pelo nome Abrazel, treinamento bebidas nos buscadores, que você vai ter o acesso ali ao link e os horários dos treinamentos. Então esse momento é super importante para o empresário, da grande maioria, que são empresários sérios, que são empresários que vivem da alimentação fora do lar, mostrarem a segurança do que está sendo servido ali para o consumidor. Claro. E vocês têm recebido aí muitos pedidos, muitas ligações, né, contatos desses estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas. Neste momento, assim, para buscar uma orientação, como que está sendo essa conversa entre vocês e os estabelecimentos? Esse treinamento ele surgiu exatamente para isso. No começo surgiram algumas dúvidas e é natural entender ali como o estabelecimento poderia identificar se existe algum tipo de bebida adulterada, e foi por isso que a gente criou esse treinamento. E o treinamento ele está sendo muito bem aceito ali, muito acessado. A gente tem em média mais de 2.000 pessoas online em cada treinamento, empresários online em cada treinamento, e o feedback está sendo muito positivo. Assim, é um treinamento muito esclarecedor que tranquiliza a maior parte dos empreendedores que estão trabalhando de maneira correta. Então eles conseguem verificar ali que o produto dele é correto, que o produto dele é original.
Entendi. A gente falou um pouquinho aí dos rótulos, como você disse, Gabriel, das garrafas, né? A impressão, como o rótulo às vezes está colado na garrafa. Mas tem um ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar. Eu até vi uma foto de uma apreensão com muitas tampas. A tampa, ela é um ponto-chave, talvez aí para identificar se aquela bebida é ou não é original? A tampa também é uma evidência Tá. que ajuda ali na identificação. Então, quando você pega uma tampa, grande parte das bebidas originais, e aí não dá para falar da totalidade, mas a maioria, quando você abre a tampa, você escuta aquele barulho de cleque, que é natural ali. Muitas vezes da bebida falsificada não tem, porque é uma tampa falsificada. A questão do encaixe, o encaixe da tampa de uma bebida original, ela é perfeita. Você não vê separação, você não vê diferença quando você recebe. Depois que você abre, pode ser, e assim, não dá para generalizar, mas assim, são práticas das grandes, da maioria das bebidas. Então, assim, existe muitas evidências que, com um pouco de atenção ali, o empresário ele consegue identificar se a bebida é realmente original. E a gente fala, em caso de qualquer dúvida, denuncie, avise a Abrazel, as autoridades, para que seja investigado. Assim, nesse momento, o mais importante é a gente tranquilizar os nossos consumidores que sempre consumiram ali dentro do nosso estabelecimento. Afinal, o bar e restaurante é um local ali de confraternização, de alegria. A gente sempre indica o consumo consciente da bebida, né? Então, consumo sem exageros, mas ali o consumidor ele não está buscando ir num estabelecimento para ser um investigador, ele está indo para um estabelecimento para relaxar, para curtir ali com os amigos e família. Então, é importante o empresário nessa hora passar essa segurança e passar a segurança de maneira correta, de uma maneira que o treinamento ele traz todas as explicações ali. E mais do que isso, a gente fala também muito aqui para os empresários, mais do que eles só saberem, é fazer esse treinamento também com a brigada, com os garçons, que é quem está em contato direto ali com o cliente. Claro, esse treinamento vale também para os funcionários, né? Principalmente quem trabalha ali nos bares, fazendo os drinks. Você falou uma coisa muito interessante, porque quando a gente abre uma garrafa, tem um barulhinho característico, né? Então, assim, é um detalhe muito pequeno, mas, assim, que é importante tomar cuidado, porque às vezes não faz aquele barulho característico daquele lacre da tampa, já pode ser um indício de que alguma coisa não está certa? Esse barulho não é toda hora que abre. Quando você abre a primeira vez, naturalmente tem aquele barulho do característico. Porque existe quando você gira a tampa ela descola ali tecnicamente descola da base ali. Então o barulho ele acontece. Nas outras aberturas, aí nem sempre esse barulho é um indício ali, porque você já abriu a primeira vez a garrafa. Mas sempre que abrir a garrafa, é importante verificar e, assim, pegar como base outras bebidas que você já consome, já comprou em em fornecedores de confiança, porque quando você coloca uma garrafa falsa perto de uma garrafa verdadeira, fica muito evidente, assim, são muitos pequenos detalhes ali que fica evidente que aquele produto não é original. Mas eu volto a repetir, esse não é o padrão do mercado, né? Assim, o dono de bar e restaurante ele tem uma consciência muito grande porque ele sabe que ele está oferecendo um alimento, é um produto que impacta ali a saúde do consumidor. Então, a gente tem muito protocolo, a vigilância ela é muito atuante, principalmente aqui na cidade de São Paulo, para garantir a segurança dos alimentos. Então, assim, o empresário ele já tem essa consciência. Então, é importante a gente agora trazer mais evidências e prestar atenção, porque isso é um caso super sério.
Você está chegando agora aqui no Hora News. Nós estamos conversando com o Gabriel Pinheiro, diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, aqui de São Paulo. Gabriel, agora me diz uma coisa, já que a gente está falando aí, né, de possíveis falsificações para tentar identificar, como que funciona o selo fiscal para bebidas importadas destiladas? Como identificar se esse selo não é falsificado? O selo também existe algumas evidências ali do selo. Na maior parte, o selo original, ele tem pequenos relevos que você consegue sentir. O material do selo, muitas vezes os falsificadores utilizam materiais baratos ali, porque a ideia dos falsificadores, uma intenção deles é ter uma lucratividade ali naquela venda. Então, a impressão muitas vezes não é uma impressão com muitos detalhes, então você consegue, olhando de perto, usando uma lupa do celular, você consegue ver que pequenos detalhes ali, eles se perdem na impressão. Então, é importante prestar atenção no selo também. Entendi. Agora, com tudo isso que está acontecendo, nós estamos aí na expectativa de uma coletiva, né, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para passar talvez novos números aí de casos. Qual está sendo o impacto para o setor, toda essa situação, Gabriel? É muito difícil a gente falar de impacto econômico agora, porque está muito recente. Então, assim, a gente vem monitorando. A gente já sabe que existem alguma diminuição de reservas, algumas evidências ali que o setor está sentindo. Mas o grande impacto agora é o impacto da reputação do setor, porque é um setor muito correto, muito profissional, e esse impacto da reputação, que quando é exposto dessa maneira, parece que todo mundo não está trabalhando em conformidade, o perigo está em todos os lados, e na grande parte, a maior parte, quase a totalidade ali dos empresários, eles trabalham de maneira séria, coerente, e aí por isso que a gente, nesse momento, a gente está reforçando cada vez mais ao empresário entender como identificar, porque é super importante essa hora aqui da gente mostrar, separar o joio do trigo. Entendi. E aí, como, na verdade, quais são os riscos legais aí para os estabelecimentos que comprarem, né, dos distribuidores ou de algum vendedor mesmo, essas bebidas de forma informal, vamos dizer assim? O padrão do mercado é exigir a nota fiscal, é buscar referências daquele fornecedor. Agora, há pouco tempo atrás, o Congresso aprovou a urgência de aumentar a pena de estabelecimentos que estiverem comercializando esse tipo de bebida. Mas o impacto, assim, é um impacto que não só para o estabelecimento em si e para a saúde dos consumidores que trazem o sustento daquele estabelecimento, mas é um impacto para toda a cadeia. A gente fala que assim, esse impacto que a gente está sentindo, que vai sentir nos próximos dias ali, é um impacto que ele não é apenas na saúde, o principal, é o mais importante, mas você tem um impacto em emprego, você tem um impacto em todo o ecossistema dentro de um setor super importante para a economia, que é quase 3% do PIB, e é um impacto que ele vai vir em cadeia, distribuidores, fornecedores, as marcas, o impacto vai ser sentido por todos. Olha só, Gabriel, a gente tem visto, né, assim, nas reportagens que pode acontecer, né, esse metanol pode ter sido colocado nessas garrafas de forma criminosa, que é a grande hipótese, né, a principal hipótese, mas também existe aí uma possibilidade da garrafa ter sido contaminada por esse metanol e depois, quando, né, foi para o invase, aí acabou contaminando toda a bebida. Qual é a orientação aí para os donos de bares e restaurantes na hora de descartar essas embalagens? A embalagem, esse é um dos pontos mais importantes que a gente traz no treinamento. O descarte consciente da garrafa. Porque a garrafa, ela muitas vezes ela é o principal insumo ali do falsificador, porque a dificuldade dele falsificar uma garrafa com as mesmas características de uma garrafa original é muito complexo. Então, o que ele utiliza? Ele pega garrafas já utilizadas
e envasa o produto falsificado. Então, o correto descarte é deixar sinais na garrafa que a garrafa já foi utilizada. Quando for tirar o rótulo na hora que a garrafa esvaziar, tirar todas, deixar evidências claras ali que aquela garrafa foi utilizada. Não jogar no mesmo lixo a tampa e a garrafa, isso já dificulta bastante ali o trabalho ali dos falsificadores. Deixar algum tipo de marcação de risco ali na garrafa de maneira segura ali para que, se acontecer de alguém oferecer aquele tipo de garrafa, o empresário fica mais claro ainda, fica mais evidente ainda que aquele não é um produto padrão de um produto original. Então, os donos de bares e restaurantes têm que ter essa consciência também. Não é só na hora de comprar o produto para oferecer aos clientes, mas também esse descarte, como você explicou aí, que é tão importante. E, Gabriel, assim, só para a gente encerrar a nossa entrevista, qual a orientação que a Brasel está dando, está passando para os clientes, para o consumidor? Não é mesmo? Tem bastante gente com receio. Como está? Só para trazer um ponto que você falou na última fala, sobre a responsabilidade, assim, o dono de bar e restaurante, ele tem essa responsabilidade do descarte consciente, mas o descarte consciente também tem que vir do consumidor final. Não é só dentro de bar e restaurante que é consumido as bebidas alcoólicas. Muitos consumidores consomem em casa e esse descarte também tem que ser consciente ali para eles. Sobre a questão dos consumidores, o que a gente recomenda é que busque estabelecimentos que você confia, busque evidências ali de um trabalho profissional ali dentro do restaurante. Então, tenha cuidado, tenha total, busque ali, priorize sua saúde, mas busque estabelecimentos que você realmente confia, estabelecimentos que estão mostrando que estão preocupados dentro dessa situação e que estão fazendo um trabalho bem feito. Que bom. Vai passar tudo isso, como a gente já encarou, né, outras histórias, a gente já viveu outras histórias parecidas, logo vai passar e, não é mesmo, aí todo mundo vai conseguir frequentar os bares, os restaurantes. Isso que você disse também é muito importante, o descarte do consumidor final também tem que ser muito consciente. Nós conversamos com o Gabriel Pinheiro, diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, aqui em São Paulo. Muitíssimo obrigada, viu, por todos os seus esclarecimentos. Imagina, obrigado e conte com a gente. Esse momento é super importante. Obrigada, até mais.